Você sabe quais são os 5 goleiros do Corinthians que serviram à seleção brasileira numa Copa do Mundo como atletas do nosso timão? Se liga no vídeo. Gilmar dos Santos Neves, 1958, goleiro titular na Suécia. O Gilmar dos Santos Neves, ou simplesmente Gilmar, foi o goleiro do Corinthians praticamente os anos 50 inteiro. Campeão do quarto centenário ao lado de Cláudio, Luizinho e Baltazar, o Gilmar já tinha excursionado para a Suécia anos antes com o próprio Corinthians e foi o titular da seleção brasileira de futebol em 58, onde bateram a Suécia por 5-2. O Gilmar também inspirou um grande goleiro da história do futebol mundial, o Lev Yashin, da União Soviética, a Orelha Negra, e também consolou Pelé, que não acreditava naquele título do Brasil ao vencer os donos da casa por 5-2. Eduardo Roberto Stegen, ou para a fiel torcida simplesmente Ado, goleiro no México em 70, reserva, mas que podia muito bem ser o titular do Zagallo. O Ado, ele chamou a atenção dos dirigentes corintianos após uma partida entre o Londrina e o Corinthians, com vitória do time paranaense, onde ele fechou o gol, não deu outra. Foi o Coringão, trouxe o Ado para a meta corintiana, onde ele começou a se destacar ao lado de outro tricampeão no México, Roberto Rivelino. O Ado, ele acabou sendo convocado pelo Zagallo para aquela Copa do Mundo, já tinha ido nas eliminatórias como titular em 3 jogos, mas por alguma razão que até hoje não se sabe, o próprio PVC levantou essa bola nas transmissões recentes, das reprises de 70, por que o Ado não jogou, acabou jogando o Félix do Fluminense. Mas para a fiel torcida corintiana, sem dúvida nenhuma, o Ado merecia vestir a camisa titular de uma outra seleção. Carlos Roberto Galo, ou para a fiel torcida, simplesmente Carlos. Goleiro titular, México 1986. O Carlos, ou mais conhecido como Carlos Ganso, ele já estava no imaginário corintianista quando ele era rival, porque ele foi o goleiro pela Ponte Preta que levou o gol do Basílio em 77, no gol mais importante da história do Coringão. O Carlos também jogou outras 2 Copas do Mundo como reserva, mas não pelo Corinthians. 78 na Argentina e também 82 na Espanha. Em 86, já no Coringão, ele assume a titularidade da seleção brasileira de futebol ao lado de Zico e Sócrates. Curioso que o Sócrates também era reserva nessa seleção. O Carlos, se por um lado era um goleiro magnífico, ele também era um goleiro extremamente azarado. Ele protagonizou uma das cenas mais famosas da Copa do Mundo, que o francês bate a bola forte da trave, ela volta nas costas do Carlos e entra, e esse gol da França ajuda a eliminar a seleção de Tele Santana nas quartas de final. Um lance muito famoso mundialmente, mas o corintianismo corrigiu tudo isso porque ele acabou sendo campeão paulista de 88, da reserva do Ronaldo, é verdade, mas levantou uma taça pelo todo poderoso timão. Nelson Jesus Silva, o gelado Dida. Coreia do Sul e Japão 2002, reserva da seleção brasileira de futebol, já sendo campeão mundial da FIFA pelo nosso Coringão. O Dida, ele foi convocado para 2002, estava numa ótima fase, mas infelizmente ele não foi o titular, pelo fato talvez do técnico ser Luiz Felipe Scolari, que trabalhava muito tempo com o Marcos, no nosso rival verde que não tem mundial. Ele voltou a jogar uma outra Copa do Mundo, dessa vez como atleta do Milan e dessa vez como titular. Ele foi campeão em 2002 na Coreia e no Japão como atleta do Corinthians sem jogar, só que em 2006 deu ruim. A seleção brasileira foi de novo eliminada pela França nas quartas de final. Mas o Dida está na história da seleção brasileira de futebol e da maior seleção alvinegra de todos os tempos, a Alvinegra do Parque. Cássio Roberto Ramos, ou se você preferir, Gigante Cássio. Rússia 2018, reserva. O Cássio, que é outro atleta corintianista que já tem o título de campeão mundial de clube da FIFA em 2012,
foi com aquele grupo do Adenor Leonardo Bach para a Rússia como reserva. Acabou jogando o Alisson como titular e o Cássio dividiu a reserva junto com o Ederson, se alternando como segundo e terceiro goleiro conforme as partidas. Mas acabou não entrando não. Eu particularmente acho que o Cássio deveria ter entrado em alguma partida e eu vou sempre bater na tecla que ele pegaria aquele chute do De Bruyne. Outros goleiros que passaram pelo Corinthians chegaram a jogar a Copa do Mundo por outros clubes mesmo na reserva. O caso do Doni e o caso do Leão. E fica também a minha indignação por esse, que eu estou com a camisa aqui, Ronaldo Soares Giovanelli, não ter ido para nenhuma, nem como titular e nem como reserva. Aliás, o Ronaldo jogou pouco pela seleção, infelizmente era uma era de goleiros muito bons, acabou não sendo opção dos treinadores nos anos 80 e 90. Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo onde você estava em cada Copa do Mundo dessas. Já deixa o joinha, se inscreve na Blue TV, manda seu comentário. Eu volto nos próximos vídeos. Tchau!